Campo magnético é o nome pela qual pedaços de ferro são atraídos por ímãs, exercendo força cuja origem não é nem gravitacional nem elétrica, que são ímãs e que o tipo de força eles originam. Os ímãs naturais nada mais são do que fragmentos do minério de ferro, conhecido como magnetita, que recebe esse nome devido à sua procedência, uma região da Ásia chamada Magnésia. Os ímãs também podem ser construídos artificialmente usando-se ligas metálicas especiais, obtidas a partir de determinados processos chamados imantação. Tanto os ímãs naturais como os artificiais apresentam algumas propriedades importantes. Atraem substâncias como o ferro, o níquel e o cobalto. Quando podem mover-se livremente, orientam-se na direção dos polos geográficos. O ímã tem um polo geográfico do lado esquerdo, sul, e do lado direito, norte. Chama-se polo norte magnético a região do ímã que aponta para o polo norte geográfico, e o polo sul magnético a região que aponta para o polo sul geográfico. Exercem força de atração ou de repulsão de origem magnética dependendo dos polos que se aproximam. Portanto, se colocar um ímã amarrado na parte de cima, norte-sul, e outro mais afastado, também amarrado na parte de cima, em uma superfície, também sul-norte, portanto, ocorre uma repulsão. Se isso acontecer para os dois polos norte que estão perto, também vai acontecer uma repulsão. Portanto, se isso acontecer com os polos norte perto, vai ocorrer uma repulsão. Se acontecer a mesma colocação, só que o polo norte perto do polo sul, vai ocorrer uma atração. Polos diferentes atraem, polos iguais repelem. Polos magnéticos de mesmo nome se repelem e polos magnéticos de nomes diferentes se atraem. Isto é, norte com sul vai atrair. Os polos de um ímã, isto é, polo norte perto do polo sul vai atrair. Polo norte perto do polo norte vai repelir. Polo sul perto do polo sul também vai repelir. Os polos de um ímã são inseparáveis. Cortando o ímã em duas partes, cada uma delas será um ímã completo. Por exemplo, um ímã tem a parte norte do lado esquerdo e sul do lado direito. Cortarmos ao meio, vai originar dois pedaços. Só que o primeiro pedaço tem norte à esquerda e sul à direita. O segundo pedaço tem norte à esquerda e sul à direita. Portanto, se subdividir as duas partes diversas vezes, até obter pequeníssimos fragmentos, cada um deles será ainda um pequeno ímã. Campo magnético, linha de indução. Assim como uma carga elétrica cria ao seu redor uma região chamada campo elétrico, um ímã também gera, na região que o envolve, um campo de forças denominado campo magnético. Podemos visualizar as linhas de um campo magnético, linha de indução, realizando uma experiência bastante simples. Empalhamos limalha de ferro sobre um papelão e o apoiamos sobre um ímã retilíneo. Sacudindo o papelão ligeiramente, os fragmentos de limalha se dispõem ao longo das linhas do campo magnético, pois cada fragmento se comporta como uma pequena agulha magnética. Portanto, se colocarmos um ímã na horizontal, com o polo norte e o polo sul, as linhas de força vão entrar no polo sul e sair no polo norte, formando circunferência, ou melhor, elipse ao redor desse ímã. Adota-se para as linhas de indução em torno do ímã o sentido do norte para o sul magnético. Assim, uma agulha magnética num campo magnético orienta-se na direção tangente à linha de indução e com sua extremidade norte apontando o sentido da linha. Esse fato sugere representar o campo magnético em cada ponto por um vetor denominado vetor indução magnética, simbolizado por B, que é sempre tangente à linha de indução no sentido da mesma. Entre os polos de um ímã em ferradura, o vetor indução magnética é praticamente constante. Sendo assim, as linhas de indução são retas paralelas e igualmente espaçadas, e o campo magnético nessa região é denominada uniforme. Portanto, temos um ímã em forma de ferradura, polo norte da esquerda e polo sul da direita. As linhas de força vai sair do polo norte para o sul, passando por cima, também por dentro do ímã, formando vários vetores campo magnético. Colocado na horizontal, polo norte, polo sul, as linhas de força
sai do polo norte em direção ao polo sul, isto é, as linhas do campo magnético. Experiência de Oersted. Em 1820, o físico dinamarquês Hans Oersted, 1777-1851, construiu um circuito ligando uma bateria a um fio condutor esticado, disposto na direção norte-sul. Sobre o fio colocou uma agulha magnética que, por ação do campo magnético terrestre, ficava orientada nessa mesma direção. Então pegou uma bateria, ligou dois fios, o fio positivo saindo e ligando uma parte alta, o outro fio negativo passando por um interruptor ligando outra parte alta. A parte alta tem o mesmo fio ligando de um ponto A ao ponto B. No meio dessas extremidades há uma bússola paralela ao fio condutor. Quando ligou o interruptor, a bússola ficou perpendicular ao fio da extremidade A à extremidade B, isto é, ficou perpendicular ao fio condutor. Ao fechar o circuito, ele observou que a agulha magnética sofria um desvio. Quando a corrente era muito intensa, a agulha chegava a ficar perpendicular ao fio. Abrindo o circuito, a agulha tornava a se orientar ao longo do campo magnético terrestre. Essa experiência deu origem ao eletromagnetismo, pois mostrou que a corrente elétrica produz campo magnético. Antes de Oersted, achava que eletricidade e magnetismo eram independentes um do outro. Espalhando-se limalha de ferro sobre um papelão atravessado perpendicularmente ao fio por onde passa a corrente, é possível visualizar as linhas de indução do campo magnético gerado ao redor do mesmo. Usando uma bússola, a extremidade norte apontará para o sentido das linhas de indução, tais que estas linhas formam circunferências concêntricas com o fio condutor e seu sentido é dado pela regra da mão direita. Se segurar um fio condutor com a mão direita para cima, significa o dedo polegar, existe um vetor corrente que tem a direção desse dedo polegar. No sentido dos outros dedos seria o campo ao redor desse fio condutor. Para tanto, basta orientar o polegar direito na direção e no sentido convencional da corrente elétrica. Os demais dedos girarão ao redor do polegar. Linha de indução seria os outros dedos. Seria dedo polegar para cima, intensidade. Os outros dedos significa a indução do campo, girando em forma circular anti-horária. Para desenhar o vetor indução magnética B de forma correta, representa dois planos ortogonais, perpendiculares entre si. O plano alfa corresponde ao plano do papel, no qual está contido o fio condutor. O plano beta é ortogonal ao plano alfa, tal que o fio condutor fura este plano. Portanto, plano alfa na vertical e plano beta na perpendicular, horizontal. Plano beta significa o campo girando em forma circular. No meio nós temos o condutor para cima, que é a corrente, para representar vetores respectivamente saindo ou entrando. Circunferência com um ponto no meio, saindo. Circunferência com um X entrando. Num plano, a visão do observador que olhe diretamente para o plano alfa ou para o plano beta. Portanto, você olhando em cima de um caderno que tiver um X, o vetor está entrando. Se você olhar para um caderno que tiver um pontinho, o vetor está saindo. Isso é vertical para cima. E no caso, entrando vertical para baixo. A intensidade do vetor indução magnética B, gerada por um condutor retilíneo percorrido por uma corrente elétrica, intensidade I, a uma distância D do fio, é dada pela expressão: o módulo de Bzão é igual a μ vezes I dividido por 2πd, onde μ representa uma constante que depende do meio onde se encontra o condutor, denominada permeabilidade magnética. No sistema internacional, a unidade de indução magnética é o Tesla, símbolo T maiúsculo, enquanto a unidade internacional de corrente é o ampere A e a de distância é o metro. Sabemos que a permeabilidade magnética do vácuo vale μ é igual a 4π vezes 10 elevado a menos 7. Mas não preocupe que essa constante é dada. Nesse caso, se o fio tiver a forma de circunferência, calcula o campo magnético da seguinte forma: o módulo de B é igual a μ vezes I dividido por 2R, onde R é o raio da espira. Se tivermos várias espiras circulares formando uma espiral cilíndrico, está constituído uma solenoide ou bobina longa, que ao ser percorrida por uma corrente também produz um campo magnético. Se tivermos várias espiras circulares formando uma espiral cilíndrico, está constituído uma solenoide ou bobina longa, que ao ser percorrida por corrente também produz um campo magnético. No interior da solenoide, o campo magnético é praticamente constante. Nós temos uma bobina aí, a intensidade passando por esse fio que está enrolando a bobina, e dentro dessa bobina está passando as linhas de força, saindo de um sentido para o outro, saindo do polo norte e entrando no polo sul, por dentro da espira.
inspira, da mola. Campo magnético da Terra. Uma bússola não se orienta exatamente na direção norte-sul geográfica, mas apresenta um pequeno desvio. Esse desvio é chamado de declinação magnética. A declinação se deve ao fato de os polos magnéticos não coincidirem exatamente com os polos geográficos. Na região do norte geográfico encontra-se o sul magnético, o sul magnético, o norte magnético. Exemplo, na parte alta da Terra é o norte, esse é o sul magnético. Na parte baixa da Terra nós temos o sul, é o norte magnético. Exemplo A, temos o ímã colocado na vertical, na parte de cima A, na parte de baixo B. A parte de cima é norte, a parte de baixo é sul. Portanto, as linhas de força estão entrando no sul e saindo no norte. Ou melhor, saindo do norte e entrando no sul. Tanto faz. Temos um ímã em forma de U na parte de baixo D e na parte de cima C. Portanto, a parte de baixo é norte e a de cima é sul. As linhas estão saindo do norte para o sul, isto é, de D para C. Determinar a direção e o sentido do vetor indução magnética produzido pela corrente elétrica aí nos pontos 1 e 2. Nós temos um ponto 2 acima e um ponto 2 abaixo. Entre esses dois pontos, nós temos intensidade corrente para a direita. A direção do vetor B é perpendicular ao fio condutor. O sentido é dado pela regra da mão direita. Seguramos esse fio, portanto a intensidade é para a direita. O campo seria assim: como estou segurando o condutor, a parte de baixo está, as linhas de força em volta da minha mão e em volta do condutor está entrando, e a parte de cima está saindo, dando uma volta em forma circular no sentido anti-horário. Um fio retilíneo é percorrido por corrente elétrica contínua de intensidade 3 amperes. A permeabilidade magnética do vácuo é μ igual a 4 vezes 10 a menos 7 Tesla. Calcule a intensidade do campo magnético B produzido num ponto à distância de D igual a 0,5 metros do fio no vácuo. Portanto, B é igual a μ vezes intensidade dividido por 2π vezes D. Substituindo, vai ficar 2,4 vezes 10 elevado a menos 6 Tesla. Força magnética. Força magnética nos polos de um ímã. Uma carga elétrica gera um campo elétrico. Uma outra carga elétrica nesse campo fica sujeita à ação de uma força elétrica. Uma corrente elétrica ou um ímã gera um campo magnético. Por analogia, devemos esperar que uma outra corrente elétrica ou um outro ímã colocado nesse campo fique sujeito à ação de uma força magnética. De fato, um ímã, ao ser colocado num campo, fica sob a ação de forças magnéticas sobre seus polos e, devido a essas forças, se orienta na direção das linhas de indução. Por exemplo, se colocarmos um ímã com polo sul à esquerda e um polo norte à direita, tem a direção do vetor campo magnético, isso é, na horizontal. Mas sabendo-se que existe uma força para a esquerda, existe uma força para a direita. Se colocarmos um ímã também sobre esse campo, mas de forma inclinada, existe uma força para a direita e uma força para a esquerda, na mesma direção do campo, porém em sentidos contrários. Interação entre cargas elétricas e campo magnético. Experimentalmente se verifica que carga elétrica em repouso num campo magnético não sofre ação de nenhuma força magnética. Por exemplo, uma carga parada sobre um campo magnético, a força é igual a zero. Da mesma forma, quando carga elétrica se move na mesma direção das linhas de indução do campo magnético, nenhuma força magnética atua nas mesmas. Portanto, a carga elétrica se movimentando no mesmo sentido do campo, portanto a força é igual a zero. Entretanto, as experiências mostram que foi o holandês Lorentz o primeiro a comprovar este fato. Se uma carga elétrica for lançada no interior de um campo magnético, numa direção que forma um ângulo θ qualquer com a direção das linhas de indução, surge sobre a carga uma força de origem magnética. Essa força de origem magnética passou a ser chamada de força de Lorentz, que tem a seguinte característica. Pela expressão força magnética é o seguinte: módulo da força magnética é igual ao módulo de Q vezes o módulo da velocidade vezes o módulo de B, que é o campo, vezes seno de θ. Portanto, a fórmula fica assim: módulo de Fm é igual ao módulo de Q vezes módulo de V vezes módulo de B vezes seno de θ. Portanto, tem um vetor para cima na vertical que é Fm,
que é a força magnética, tem um vetor inclinado para baixo, velocidade, e tem um vetor inclinado para cima, isto é, todos formando 90 graus. Vetor para cima, força magnética, vetor para baixo, velocidade, e o vetor para dentro seria o campo magnético. Para a direção perpendicular ao plano formado pelos vetores V e B, sentido dado pela regra da mão esquerda. Por exemplo, se colocarmos a mão esquerda, o polegar que está para cima significa a força magnética. O indicador para a direita significa o campo magnético. E o dedo médio para dentro significa o vetor velocidade. Isso formando 90 graus entre o vetor B e o vetor V. Força magnética é dada em Newton, Q Coulomb, V velocidade metro segundo e B Tesla. A força magnética de Lorentz é máxima quando a carga elétrica é lançada com ângulo de 90 graus, ou seja, quando o vetor velocidade é perpendicular ao vetor indução magnética. A força magnética tem a mesma direção do vetor campo magnético. O módulo da velocidade não poderá variar, pois a força magnética é perpendicular à velocidade. Assim, o movimento será uniforme. Força magnética é igual ao módulo de Q vezes V vezes B. A força magnética pode ser perpendicular à velocidade e varia apenas a direção desta, comportando-se como força centrípeta. Em consequência, o movimento é curvilíneo. Força magnética é igual a força centrípeta. Igualando força magnética, fica assim: o raio é igual a massa vezes a velocidade dividido pelo módulo de Q vezes B. Gostaria de ressaltar que a velocidade é tangente à circunferência e o vetor força centrípeta é para o centro da curva. E a circunferência sabemos que tem um raio. Força magnética sobre a corrente elétrica. Como corrente elétrica é um movimento ordenado de cargas elétricas, a força magnética de Lorentz agindo sobre cada carga elétrica acarreta uma força magnética resultante sobre um fio percorrido por uma corrente elétrica. A força magnética que age num condutor retilíneo apresenta as seguintes características: o módulo da força magnética é igual ao módulo de B, que é o campo, vezes a intensidade, vezes o comprimento, vezes seno de θ. Portanto, se colocarmos um condutor retilíneo sobre um campo, a força magnética é para cima, para a direita nós temos um campo, que é B, e para a nossa direção tem o vetor intensidade. A intensidade está formando 90 graus com o campo. A direção perpendicular ao plano formado pelo vetor B e a direção do condutor. O sentido é dado pela regra da mão esquerda. Por exemplo, colocando a mão esquerda, o polegar para cima é a força magnética, o indicador para frente é o campo e o dedo médio em nossa direção é a intensidade. O sentido da corrente elétrica para a aplicação da carga é o sentido convencional da corrente, ou seja, o do movimento das cargas positivas. Gostaria de ressaltar que o X dentro de uma circunferência, o símbolo significa o vetor campo elétrico entrando, e uma circunferência com um pontinho significa o vetor campo elétrico saindo. Para resolver as questões, basta usar a regra da mão esquerda, como se você estivesse pegando um fio condutor. O polegar para cima, força magnética. O indicador para frente, campo magnético. E o dedo médio em nossa direção, intensidade. Uma espira quadrada de lado igual a 10 centímetros está num campo magnético uniforme. Nós temos do lado esquerdo, norte, do lado direito, sul. E entre esses dois polos, nós temos um campo do norte para o sul, e dentro desses dois polos nós temos uma espira quadrada. A corrente elétrica que circula na espira tem intensidade igual a 5 amperes, e o vetor de indução magnética tem módulo 2 vezes 10 elevado a menos 4 Tesla. Determinar a intensidade da força magnética. Vai ficar força igual a B vezes I vezes L. B é 2 vezes 10 é menos 4, I é 5 e L, que é o comprimento, 0,10. Multiplicando, F é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 4 newton. Calcule o raio da circunferência descrita por uma partícula quando lançado em um campo. Dados: Qzinho é igual a 1 microcoulomb, massa 2 vezes 10 elevado a menos 8 kg e velocidade 2 vezes 10 a oitava metro segundo. E B é 4 Tesla. Raio é igual a massa vezes velocidade dividido por Q vezes B. Tirando o raio é igual a 10 metros. Determine o módulo da força magnética. Qzinho é 2 microcoulomb, B é 2
t, velocidade 1 vezes 10 a terceira metro por segundo. Dado figura, θ é igual a 90 graus. Portanto, a fórmula fica assim: F é igual a QVB vezes 190, que é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 6, vezes 1 vezes 10 a oitava, vezes 2 vezes 1, que é igual F igual a 4 vezes 10 a menos 3 Newton. Essa fórmula foi F é igual a Q vezes V vezes B vezes 190. O 190 é 1. Indução eletromagnética. Michael Faraday, 1791-1867, cientista inglês, imaginava em 1822 a possibilidade de converter magnetismo em eletricidade, já que o efeito inverso havia sido demonstrado na experiência de Oersted. Em 1820, após inúmeras tentativas, conseguiu seu objetivo. Em 1831, quando produziu corrente elétrica por meio do movimento de um ímã parcialmente introduzido num solenoide. Um ímã está sendo rapidamente agitado no interior do solenoide. Seu movimento produz uma corrente elétrica, e isso você pode observar no amperímetro que mede corrente. Poderíamos obter o mesmo resultado deixando o ímã parado e movendo a bobina. Portanto, se ligarmos o amperímetro e passar sobre o ímã, observa. Em resumo, os elétrons livres dentro do fio do enrolamento do solenoide formam uma corrente enquanto houver movimento do ímã, e essa corrente muda de sentido quando o movimento do ímã assim o fizer. O ímã é um indutor, isto é, o objeto que aproxima. O solenoide é o induzido, e a corrente que o percorre é a corrente induzida. Se em lugar do amperímetro se colocasse uma lâmpada, esta seria percorrida pela corrente induzida e poderia acender, revelando que foi gerada a energia elétrica. Para explicar a formação da corrente induzida, torna-se necessário definir fluxo de indução. O fluxo de indução vem a ser números de linhas de indução magnética que atravessam uma superfície. Quanto mais linhas passarem por uma mesma superfície, maior é o fluxo de indução. Faraday descobriu que é a variação de fluxo que provoca o amperímetro da corrente induzida na espira, e tal fenômeno constitui a indução eletromagnética. O número de linhas de indução que penetra na espira quando aproximamos o ímã aumenta, aumentando consequentemente o fluxo magnético, fazendo surgir uma corrente induzida. Por exemplo, se pegarmos uma espira e aproximar um pedaço de ímã com a extremidade sul e norte, a corrente vai girar no sentido horário, e as linhas de força dessa corrente originada na espira vêm em direção ao ímã, só que o ímã está um pouco afastado. A espira é um disco circular. Ocorre também um fluxo de indução no sentido da espira, um vetor. Com o ímã imóvel, separado em relação à espira, o número de linhas de indução que penetra na espira permanece o mesmo, não existindo corrente induzida. Portanto, não há corrente circulando ao redor da espira. Isso para a mesma experiência, o ímã próximo da espira, só que está imóvel. Existem as linhas de força em direção ao ímã, saindo da espira, mas o fluxo de indução não aparece, que é o vetor, como foi dito antes. O número de linhas de indução que penetra na espira diminui quando afastamos o ímã, diminuindo o fluxo magnético e surgindo corrente induzida no sentido oposto. Isto é, se afastar o ímã que está próximo da espira, polo sul, polo norte, o fluxo de indução é para fora, isto é, o vetor para fora, e a corrente passa a inverter de cima para baixo, sentido anti-horário, e as linhas de força da espira também se projetam em direção ao ímã. Sempre que houver variação de fluxo de indução através de uma superfície limitada por um circuito fechado, haverá
em consequência, uma corrente elétrica induzida no circuito. Para determinar o sentido da corrente induzida, usamos a lei de Lenz. O sentido da corrente induzida, devido à variação do fluxo através de um condutor em circuito fechado, é sempre tal que seus efeitos se opõem à variação do fluxo que lhe deu origem. Por exemplo, temos um ímã na vertical polo superior sul, o polo inferior norte. Aproximando-se de uma espira, a corrente gira no sentido anti-horário. A espira sabemos que é uma circunferência. Quando a afastamos, inverte a corrente, fica sentido horário, da direita para a esquerda. Quando o polo norte do ímã se aproxima da espira, de acordo com a lei de Lenz, deve surgir na face superior da espira um polo norte magnético, que se opõe à aproximação do polo norte do ímã. Assim, a corrente induzida na espira é no sentido anti-horário. Analogamente, se o polo norte do ímã se afastar da espira, de acordo com a lei de Lenz, deve surgir na face superior da espira um polo sul magnético, que se opõe ao afastamento do polo norte do ímã. Neste caso, a corrente induzida deve ser no sentido horário, isto é, para a esquerda. Bem, continuando com o ímã próximo, se abrirmos a espira, isto é, se cortar a circunferência, aparecerá no extremo do condutor uma diferença de potencial denominada força eletromotriz induzida. Se o sentido da corrente induzida é horário, os elétrons circulam em sentido oposto, isto é, de B para A. Por exemplo, nós temos aqui o ímã está perto da espira, só que foi cortado de um ponto A acima e o ponto B abaixo, e o ímã próximo, o polo sul superior e o polo norte inferior. Entre os pontos B e A haverá uma DDP, que é a força eletromotriz induzida, podendo ser determinada pela lei de Faraday, Neumann. Então, a força eletromotriz, que é o E maiúsculo arredondado, fica assim: E é igual a menos delta flux dividido por delta T. Sabemos que essa letra flux é uma circunferência cortada no meio na vertical. E força eletromotriz é a força máxima. Para calcular essa variação do fluxo, que é delta flux, é igual fluxo inicial menos o fluxo final, e delta T é o tempo final menos o tempo inicial. A força eletromotriz induzida num circuito é igual ao quociente da variação do fluxo magnético pelo intervalo de tempo decorrido nessa variação, como foi comentado na fórmula. O sinal negativo da expressão, que traduz a lei de Faraday, está ligado à lei de Lenz, ou seja, os eleitos se opõem às causas que lhe derem origem. No fluxo magnético é medido em Weber, HB, o intervalo de tempo é medido em segundos, e a FEM, que é a força eletromotriz induzida, é medida em volts. Quase a totalidade da energia elétrica que consumimos provém da energia mecânica da água transformada em elétrica, hidroelétricas, através de alternadores dispositivos que transformam a energia pela indução eletromagnética, isto é, as turbinas nas barragens. Alternador. A produção de energia elétrica em larga escala é feita nas usinas elétricas, mediante o dispositivo chamado alternador. Este transforma em elétrica a energia mecânica das quedas d'água nas usinas hidrelétricas e a energia térmica proveniente da combustão de óleo, carvão ou lenha nas usinas termoelétricas. Nas barragens, o alternador funciona da seguinte forma: a energia mecânica é transformada em energia elétrica. O alternador funciona com base na indução eletromagnética. Neste, o campo magnético é criado por um ímã permanente e o circuito induzido é enrolado numa peça chamada rotor, que pode girar em torno de um eixo horizontal. Durante a rotação, cada espira retangular do induzido fica sujeita a um fluxo variável. O resultado é o aparecimento em cada espira de uma FEM, força eletromotriz induzida. No gerador, apresenta a rotação do rotor, que é obtida mediante uma manivela acionada por um operador.
Este fornece a energia mecânica que é transformada em energia elétrica que alimenta o circuito. Por exemplo, o alternador funciona da seguinte forma: um ímã em forma de C. A parte superior é norte, a parte inferior é sul. Temos uma placa retangular com um cabo passando por fora, isto é, na extremidade desse ímã, com duas espiras paralelas, e após essa espira nós temos um cabo, isso é a manivela. Quando giramos, é lógico que a parte interior do ímã, a placa, vai também girar como espira. Bem, na parte exterior tem dois fios ligados a um amperímetro, que é onde mede a corrente. Quando gira, fica sujeita a um fluxo variável, que aparece a FEM, a força eletromotriz induzida. Gostaria de ressaltar que essas duas espiras circular fora da letra C, que é o ímã, aparece a força eletromotriz, que é a força máxima, que é conduzida através de dois fios. Nos grandes geradores das usinas hidrelétricas, o ímã permanente é substituído por eletroímã e a manivela por turbina acionadas com energia mecânica das quedas d'água. Enquanto gira a espira, muda continuamente de orientação em relação à direção do campo magnético. Isso faz com que sua superfície exponha as linhas do campo, uma área que varia com o tempo. A área é máxima quando a espira está perpendicular às linhas do campo e é igual a zero quando a espira está paralela à direção do campo. Quando fazemos a espira girar com movimento regular, o fluxo magnético que atravessa sua superfície varia continuamente, crescendo e decrescendo rapidamente no transcorrer de cada volta. Surge assim, na espira, uma corrente induzida periódica, que reassume os mesmos valores a cada período em que a espira realiza um giro completo. Temos nesse caso uma corrente alternada. Esse nome se deve ao fato de que a cada meia volta da espira, o sentido da corrente induzida se inverte. Por exemplo, tem uma projeção no eixo vertical, intensidade para cima, e no horizontal, o tempo para a direita. A parte superior, IO, na parte inferior, menos IO, isto é, significa corrente. Há a projeção de ondas passando por esse eixo até a frente, significa oscilação. A corrente alternada tem uma grande vantagem sobre a contínua. Sua voltagem pode ser modificada, aumentada ou diminuída, o que muitas vezes é necessário em diversas instalações elétricas, inclusive nas residências. A modificação de voltagem da corrente alternada é feita por transformador, um dispositivo constituído de uma peça de ferro, em torno da qual são enroladas duas bobinas, uma denominada primário e a outra denominada secundário. E dentro dessa abertura nós temos para o lado esquerdo e outra para o lado direito. Para o lado esquerdo a primária, para o lado direito secundária. Exemplos: uma espira é atravessada por um fluxo magnético variável. Para dois instantes T1 e T2 são conhecidos fluxos, fluxo 1 e fluxo 2. Esse fluxo é o símbolo de uma circunferência cortada com tracinho na vertical. T1 é igual a 5 segundos, o fluxo é 5.000 web. T2, 15 segundos, o fluxo 2 é 1.000 web. Calcule a força eletromotriz induzida média na espira. Então, a força eletromotriz é igual a menos delta fluxo sobre delta T. Delta fluxo é o fluxo inicial menos o fluxo final. E o tempo é tempo final menos tempo inicial, é o contrário. Portanto, a força eletromotriz é igual a 5.000 menos 1 dividido por 15 menos 5, que vai dar 400 watts. Bem, se tivermos um ímã com seus polos norte e sul próximo a um circuito constituído por uma bobina e um medidor sensível, que é um amperímetro de corrente, impondo-se à bobina e ao ímã determinados movimentos, o medidor poderá indicar a passagem de corrente pela bobina. Se pegar a bobina e movimentar para a direita simultaneamente com o ímã, não haverá indicação de passagem de corrente. Ocorre se for um para a direita ou para a esquerda, ou então um se movimentando na frente do outro.
Aproximando ou afastando o ímã de uma espira condutora retangular, a variação do fluxo de indução magnética determina o aparecimento de uma corrente elétrica induzida e, por exemplo, temos um ímã com o polo sul da esquerda e o polo norte da direita. Quando aproximamos e afastamos de uma placa que está à direita, a corrente vai ser de baixo para cima, isto é, a corrente induzida é a anti-horária, baseado na lei de Lenz. Blindagem eletrostática. Como sabemos, o campo elétrico no interior de um condutor em equilíbrio eletrostático é nulo. Uma aplicação prática dessa propriedade é a blindagem eletrostática, que é um dispositivo empregado na proteção de aparelhos contra as influências elétricas. Constitui-se basicamente numa capa ou rede metálica que envolve o aparelho que se quer isolar. A blindagem eletrostática mostra por que uma pessoa dentro de um carro atingido por um raio nada sofrerá, pois a estrutura metálica do carro isola o seu interior das influências elétricas externas. Para-raios. Seu funcionamento pode ser explicado supondo-se uma nuvem carregada negativamente passando perto do para-raio sobre um prédio. Nessas condições, ela pode induzir cargas positivas na ponta, que por sua vez podem ionizar o ar atmosférico, tornando-o condutor. Então a nuvem se descarrega, escoando elétrons para a Terra, através de uma faísca da nuvem para o para-raios. Se a nuvem estiver com cargas positivas, o fenômeno é semelhante, mas nesse caso sobem elétrons da Terra para a nuvem, através de uma faísca do para-raios para a nuvem. Gravitação universal. Você alguma vez já teve o prazer de olhar para o céu numa noite completamente limpa, isto é, sem nuvens, fumaça ou outros empecilhos à observação? O que é possível ver nessas condições? Talvez seja difícil citar tudo o que pode ser observado no céu, mas com certeza inúmeras estrelas estarão brilhando, assim como alguns planetas, meteoros, satélites naturais e artificiais, cometas, nebulosas, etc. Muitos desses corpos celestes podem ser vistos a olho nu, ou seja, sem usar instrumentos ópticos, embora frequentemente se confunda estrela com planetas, satélites com meteoro, etc. Qual teria sido o aspecto do céu muito tempo antes dos dias de hoje? Por exemplo, a época de Aristóteles, que viveu antes de Cristo, há cerca de 2.400 anos, o céu seria parecido com o que se vê hoje, na mesma região. Com exceção de alguns satélites artificiais, o céu daquela época tinha praticamente o mesmo aspecto do céu que você pode observar hoje, e muitas das concepções a respeito dos corpos celestes que se tinha naquela época ainda subsistem nos dias de hoje. No entanto, graças a estudiosos e pesquisadores como Tycho Brahe, Copérnico, Kepler, Galileu, Newton e muitos outros, você terá a oportunidade de conhecer as principais leis ou princípios que regem os movimentos de todos os corpos celestes. De acordo com o pensamento de Aristóteles, que vigorou com verdade absoluta durante quase 2000 anos, a Terra permanecia imóvel, parada no centro do universo, e os astros celestes estavam presos a esferas de cristal transparente que giravam em torno da Terra. Portanto, Aristóteles e Ptolomeu, com teoria geocêntrica, diziam o seguinte: a Terra é o centro do universo e todos os planetas giram em torno da mesma. Pois surgiu a teoria heliocêntrica de Nicolau Copérnico, dizendo: o Sol é o centro do universo e os planetas giram em torno de si, isso em 1543, e a Terra gira em torno de si, com rotação em torno do seu próprio eixo. Com o anúncio da teoria heliocêntrica por Copérnico,
marcou o início da revolução científica, pois com base em seu trabalho, Kepler determinou as órbitas elípticas dos planetas. Galileu formulou o conceito de movimento e Newton formulou a teoria da gravitação universal. Falando especificamente de cada cientista, vem grande cientista do passado. Kepler foi seguidor de Copérnico. Em sua época foi de longe o astrônomo mais respeitado. Das 3 leis sobre o movimento dos planetas que elaborou, as 2 primeiras aparecem em 1609 em seu livro Astronomia Novo, enquanto a terceira surgiu em 1619 na obra de Harmonice Mundi. Tycho Brahe, astrônomo dinamarquês. Tycho Brahe nasceu em Knudstrup, Scania, Dinamarca, em 14 de dezembro de 1546. Criado por seu tio, Brahe interessou-se pelo estudo da astronomia após a observação de um eclipse solar ocorrido em 1560. Galileu nasceu próximo a Pisa, na Itália, em 15 de fevereiro de 1564. Galileu foi um pioneiro da física moderna e da astronomia observacional. Após vários anos, tendo percorrido várias cidades do norte da Itália, dando aulas particulares de matemática e lecionando em diversas universidades, Galileu se fixou em 1592 na cidade de Pádua como professor da universidade, permanecendo aí até 1610. Durante esse período envolveu-se em grandes temas e discussões, porém, em 1609, ao saber da invenção do telescópio, Galileu ficou tão excitado com as possibilidades do novo instrumento que largou tudo que estava estudando e dedicou-se à reprodução desse instrumento. Por volta do final de 1609, Galileu já possuía um telescópio com um poder de aumento de 20 vezes, o qual lhe permitiu que observasse montanhas na Lua, a estrutura estelar da Via Láctea e pequenos planetas em volta de Júpiter. Em 1610, publicou sua descoberta do livro do Mensageiro Estelar, que causou grandes polêmicas até que os outros cientistas construíssem seus próprios telescópios e confirmassem as observações dele. No final desse ano, após observar que o planeta Vênus também apresentava fase tal como a Lua, tornou-se defensor da teoria heliocêntrica de Copérnico. Teoria essa que a Igreja Católica dizia contra as Sagradas Escrituras. E em 1616 baixou um decreto proibindo a sua divulgação. Em 1623, o Papa Urbano VIII, amigo de Galileu, permitiu que ele escrevesse um livro em que faria uma análise imparcial dos 2 sistemas, o de Ptolomeu e o de Copérnico. Nascia assim o famoso livro Diálogos sobre os 2 principais sistemas do mundo. Em 1632, que fez com que Galileu fosse chamado a Roma pela Inquisição e condenado à prisão por desobediência ao decreto de 1611. Seu livro foi banido e seus trabalhos anteriores foram proibidos de ser publicados. No entanto, longe da Itália, esse livro foi traduzido para o latim e divulgado por toda a Europa. Kepler, o astrônomo alemão Johannes Kepler, nascido a 27 de dezembro de 1571, foi o primeiro grande entusiasta da teoria heliocêntrica de Copérnico e o descobridor das 3 leis do movimento planetário, conhecida hoje como Lei de Kepler. Estudando na Universidade de Tübingen, Kepler entrou em contato com a teoria de Copérnico e a adotou com entusiasmo, escrevendo aos 24 anos seu primeiro livro. Isaac Newton. Quando se trata de destacar o maior cientista de todos os tempos, mesmo com muito espírito polêmico, é difícil escapar ao consenso Isaac Newton. Nasceu prematuro, doentio e órfão de pai no dia de Natal de 1642. Antes de completar 3 anos, sua mãe se casou com um pastor protestante que exigiu que o menino fosse deixado com a avó. Newton odiou o padrasto cruel ao ponto de, certa vez, tentar queimá-lo. Mais tarde, projetou esse ódio em todos os oponentes intelectuais que ousaram desafiá-lo. Quando ingressou na Universidade de Cambridge, sua mãe recusou-se a pagar-lhe os estudos. Na aristocracia, sociedade inglesa, teve que enfrentar a condição de bolsista, que o obrigava a usar um uniforme diferente dos demais e prestar serviços domésticos aos alunos pagantes. Humilhação difícil de suportar para quem tratava os próprios criados como um tirano. A influência desse inglês na história da ciência foi ainda maior que a de Einstein, e só pode ser comparada
comparada à do filósofo grego Aristóteles, 384 a 322 a.C. Legou ao mundo o cálculo diferencial integral, a mecânica e a ótica racionais e a teoria da gravitação universal. Sua obra coroa a revolução científica do século XVII que deu origem à ciência moderna. Depois de 300 anos de estudos, Newton ainda é um desafio para os historiadores da ciência e certos aspectos de sua biografia mal começaram a ser desvendados. Ciente da fama de Newton, Halley foi até Cambridge para ver se obtinha maiores informações dele. Quando o interrogou sobre como seria a curva descrita pelos planetas caso a força de atração do Sol fosse inversamente proporcional ao quadrado da distância, Newton respondeu imediatamente: uma elipse. Encantado, o astrônomo lhe perguntou como sabia disso. Ora, disse o outro, Newton, com a maior naturalidade, eu a calculei. Halley não disfarçou seu assombro, mais espantado teria ficado se soubesse que Newton chegou à relação do inverso do quadrado da distância quase 2 décadas antes, em 1666, quando não havia completado ainda 24 anos, recém-bacharelado. Entre 1665 e 1666, a universidade foi fechada em virtude do receio de contágio da peste que assolava a Inglaterra. Só em Londres havia matado mais de 75.000 pessoas, levando Newton de volta à fazenda de sua mãe. Foram os anos intelectuais mais produtivos dele. Suas realizações decorrem de intuições geniais, sem dúvida, mas também da capacidade de concentração e do esforço quase sobre-humanos. Quando lhe perguntaram, anos mais tarde, como havia chegado à lei da gravitação universal, ele respondeu pensando nela continuamente. Esta frase sintetiza seu estilo pessoal. Ele não se dedicava a um assunto, senão de maneira integral, compulsiva e ininterrupta. Richard Westphal, professor de História e Filosofia da Universidade de Indiana, nos Estados Unidos, e autor de uma monumental biografia de Newton, revela os estudos solitários que Newton desenvolveu na época de estudante. Os manuscritos vasculhados por Westphal revelam que, antes de se refugiar no campo e ainda como estudante, Newton havia assimilado e superado toda a ciência de seu tempo. Força de atração gravitacional. Leis da gravitação universal. Segundo a história da física, Isaac Newton observou a queda de uma maçã e refletiu consigo mesmo: não será a força responsável pela queda da maçã da mesma natureza da força que mantém a Lua em órbita em torno da Terra? Vamos falar um pouco das leis de Kepler. Primeira lei de Kepler. Lei das órbitas. Os planetas descrevem órbitas elípticas em relação ao Sol, o qual ocupa um dos focos da elipse. Na realidade, as elipses descritas pelos planetas do nosso sistema solar são muito pouco alongadas, com exceção da de Plutão, e podem ser consideradas quase como circunferência. Segundo a lei de Kepler, as áreas descritas pelo vetor posição de cada planeta, vetor com origem no Sol e extremidade no planeta, são proporcionais aos intervalos de tempo gastos para descrevê-las. Portanto, nós temos o elipse na frente. À direita nós temos o Sol. Do Sol é projetado um vetor R1 até o ponto 1. Do mesmo Sol é projetado um vetor R2 até o ponto 2. De P1 a P2 nós temos a variação do tempo. E essa parte interna nós chamamos de área. Ao passar da posição P1, definida pelo vetor R1, para a posição P2, definida pelo vetor R2, decorre um intervalo ΔT diretamente proporcional à área descrita, a área varrida. Decorre dessa lei que o movimento de cada planeta ao longo da elipse não é uniforme, isso é, varia a sua velocidade, pois quando ele está mais próximo do Sol, a variação de espaço
medida ao longo da elipse é maior do que quando ele está mais longe, no mesmo intervalo de tempo. Isso quer dizer, a trajetória em cima da elipse é maior perto do Sol e menor distante do Sol. Mas as áreas são iguais e varridas em mesmo intervalo de tempo. E se projetarmos a elipse do lado esquerdo, nós temos o afélio. Do lado direito, nós temos o periélio. O Sol está mais perto do periélio. Portanto, na parte de cima, o movimento é retardado quando o planeta afasta do Sol. Na parte de baixo, o movimento é acelerado quando o planeta aproxima do Sol. Movimento retardado, velocidade maior do que zero e aceleração menor do que zero, a parte superior afastando do Sol, como se estivesse freando, isto é, a aceleração é negativa. A parte inferior, como está aproximando do Sol, movimento acelerado, velocidade maior do que zero, aceleração maior do que zero. Portanto, o movimento planetário é retardado quando o planeta se afasta e acelerado quando o planeta se aproxima do Sol. No ponto mais próximo do Sol, periélio, a velocidade de translação do planeta é máxima e no ponto mais afastado, afélio, a velocidade é mínima. Terceira lei de Kepler. Lei dos períodos. Os quadrados dos períodos de revolução dos planetas em torno do Sol são diretamente proporcionais aos cubos dos raios médios de suas respectivas órbitas, representando-se o período da revolução por T e o raio médio da órbita por R maiúsculo. Esta lei pode ser expressa matematicamente pela fórmula T ao quadrado dividido por R maiúsculo, a terceira é igual a uma constante. Portanto, é constante porque podemos igualar o período de um satélite em relação ao planeta ou um planeta em relação ao Sol. Período é o tempo gasto para um planeta dar uma volta em torno do Sol ou um satélite dar uma volta em torno da Terra. O período de revolução do planeta é também chamado de ano. E o raio médio da órbita é a média aritmética entre as distâncias do afélio e do periélio, ou seja, corresponde ao semi-eixo maior da elipse. Isto é, se projetarmos um elipse do lado esquerdo, nós temos afélio, do lado direito nós temos o periélio. O Sol está mais perto do periélio. O raio que liga do afélio até o Sol nós chamamos de R2. O raio que liga do Sol ao periélio nós chamamos de R1. E o R maiúsculo, que é o raio do afélio até o centro, calculado da seguinte forma: R maiúsculo é igual a R1 mais R2 dividido por 2. Portanto, gostaria de ressaltar que o período também podemos chamar de ano. Isto é, T ao quadrado é igual a 1 ano. Portanto, Newton, partindo apenas de suas reflexões e de seus próprios conhecimentos de dinâmica e das leis de Kepler, Newton conseguiu explicar teoricamente desde a queda dos corpos e o movimento planetário até o movimento das marés e determina a massa da Terra ou da Lua. Isso ocorreu em 1687, quando Newton estabeleceu a lei da gravitação universal, que afirma dois corpos quaisquer exercem entre si uma força de atração gravitacional cuja intensidade é diretamente proporcional ao produto de suas massas, inversamente proporcional ao quadrado da distância que os separa. Em símbolo, sendo as massas dos corpos M minúsculo e M maiúsculo, e a distância entre eles Rzinho. A intensidade da força gravitacional F maiúsculo. Portanto, a fórmula fica assim: F é igual a G maiúsculo vezes M maiúsculo vezes M minúsculo dividido por Rzinho ao quadrado, onde G é uma constante válida para quaisquer dois corpos em qualquer local do universo. Essa constante é dada. G é igual a 6,67 vezes 10 elevado a menos 11, mas não preocupa que essa constante é dada no enunciado da questão. Portanto, nós temos um planeta com massa M maiúsculo da esquerda e temos um planeta com massa M minúsculo da direita. Existe uma força de atração entre os dois planetas. Isto é, um vetor projetado da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, uma força de atração. Entre esses dois planetas há uma distância que nós chamamos de Rzinho, que é a distância entre o centro de massa dos corpos. Como a força gravitacional que a Terra exerce sobre um corpo qualquer de massa M nada mais é que a própria força-peso, podemos escrever que a força gravitacional é igual a peso. E a força gravitacional é igual a G vezes M maiúsculo vezes M minúsculo dividido por R ao quadrado, Rzinho, que é igual a massa vezes gravidade. Tirando o valor de G minúsculo, é igual a G
vezes M maiúsculo dividido por R ao quadrado. Sabemos que cortamos M minúsculo do lado esquerdo e cortamos M minúsculo do lado direito. Portanto, a gravidade na superfície da Terra, Gzinho igual a G maiúsculo vezes M maiúsculo dividido por R ao quadrado. Esse R sabemos que é o raio terrestre. Portanto, se tivermos um corpo a uma certa altura da Terra, existe uma força do centro da Terra projetada para o corpo e existe uma força do corpo projetada para a Terra. A distância da Terra ao corpo que está a uma altura, nós chamamos de R, que é o raio. E também dizemos que a força peso é igual à força projetada para o centro da Terra. Movimento de satélites. Num satélite em órbita circular de raio R em torno de um planeta, a força gravitacional que atua sobre ele é a resultante centrípeta. Por exemplo, nós temos um satélite girando em torno da Terra. O raio projetado do centro da Terra até o satélite nós chamamos de R. E o satélite tem um vetor projetado tangente, que é a velocidade, e um vetor projetado para o centro da Terra, que é a força. Nós chamamos de força centrípeta. Força centrípeta é igual à força gravitacional. E podemos dizer que massa vezes velocidade ao quadrado dividido por R, que é igual a G vezes M minúsculo dividido por R ao quadrado. Cortando aí massa de um lado, massa do outro, tirando um raio e deixando o outro da direita. Portanto, a velocidade do satélite em órbita circular é uniforme e expressa da seguinte forma: V é igual a raiz quadrada de G vezes M maiúsculo dividido por R, tudo dentro da raiz. Denomina-se satélite estacionário aquele que permanece em repouso, isto é, estacionário, em relação a um observador fixo na superfície da Terra. Sua órbita em relação a um referencial no centro da massa da Terra deve ser circular e está contida no plano equatorial. Seu período é igual ao de rotação da Terra, ou seja, de 24 horas. Levando-se em conta que o raio da Terra é de aproximadamente 6.400 km, o satélite deverá estar a uma altura aproximada de 35.840 km da superfície da Terra. Imponderabilidade. Os astronautas nos satélites em órbita ao redor da Terra têm a sensação de falta de peso, denominada imponderabilidade. Isso não significa que não exista a força gravitacional, mas apenas que ela está sendo usada como a resultante centrípeta, necessária para mantê-lo em órbita circular. Essa situação de imponderabilidade ocorrerá quando a força gravitacional for usada integralmente como força centrípeta para manter a órbita de um corpo celeste ao redor de outro. Gostaria de ressaltar que a variação de espaço do planeta é maior perto do Sol e menor longe do Sol, isto é, o deslocamento, que é ΔS. As leis de Kepler regem os movimentos dos planetas em torno do Sol. Segundo a lei, para percorrer áreas iguais em tempos iguais, sua velocidade de translação será máxima no periélio, perto do Sol, e mínima no afélio, longe do Sol. Por exemplo, um certo cometa se desloca ao redor do Sol. Levando-se em conta as leis de Kepler, pode-se com certeza afirmar que o raio vetor que liga o cometa ao Sol varre áreas em tempos iguais. Exemplo: de quantos anos seria aproximadamente o período de um planeta girando em torno do Sol se sua distância ao centro de gravitação fosse de 8 vezes a distância Terra-Sol? Por exemplo, vamos projetar uma circunferência, certo? No centro o Sol, mais distante a Terra e mais distante o outro planeta. Do Sol à Terra é R, do Sol ao planeta 8R, que é 8 vezes a distância da Terra. Portanto, temos que aplicar período da Terra é igual ao período do planeta. T ao quadrado dividido por R ao cubo é igual a T' ao quadrado dividido por R ao cubo. Desenvolvendo fica. Fala em ano, então o T2 vai ser 1. Então 1 sobre R à terceira é igual a T' ao quadrado dividido por 8R ao cubo. Corta R ao cubo de um lado com R ao cubo do outro lado. T' ao quadrado é igual a 512. T' é igual a raiz de 512, que é igual a 22,6 anos. Gostaria de chamar a atenção que no enunciado da questão falou anos. E
quando fala anos, T2 é igual a 1 ano, substituindo na forma. Outro exemplo, um satélite está em órbita circular em torno de um planeta P. O seu período de translação é de 32 dias e o seu raio de órbita é R. Um segundo satélite também em órbita circular em torno do planeta P. Tem período de translação T e raio igual a 4R. Determine o período de translação T do segundo satélite. Muito simples, projetar uma circunferência P, projetar outra circunferência satélite 1, projetar outra circunferência satélite 2. Então, de P ao satélite 1 tem R, de P ao satélite 2 tem 4R. Então vamos pegar o seguinte: período do primeiro satélite é igual ao período do segundo satélite, que fica T ao quadrado dividido por R à terceira, que é igual a T' ao quadrado dividido por R à terceira. Portanto, 32 ao quadrado dividido por R à terceira é igual a T' ao quadrado dividido por 4R à terceira. Desenvolvendo aí, acha T' que é igual a 256 dias. Outro exemplo, a velocidade da Terra no periélio, perto do Sol, vale cerca de 30 km por segundo e no afélio vale 29 km por segundo. Qual o motivo dessa diferença? Baseado na segunda lei de Kepler, verificamos que próximo ao periélio a Terra percorre maior espaço linear que no afélio, embora os intervalos de tempo sejam iguais. E gostaria, mais uma vez, de ressaltar que a área varrida é a mesma, distante ou perto do Sol, e gasta o mesmo tempo. O que é diferente é o espaço percorrido linear em cima da elipse. As figuras geométricas aparentemente são diferentes, mas as áreas são iguais. Outro exemplo, uma pessoa com massa de 50 kg está a 50 centímetros de outra pessoa com massa de 80 kg. Qual deve ser a ordem de grandeza da intensidade da força de atração gravitacional entre elas? É só aplicar a fórmula. F é igual a G vezes M minúsculo dividido por R ao quadrado. Portanto, é só aplicar a fórmula. F é igual a G vezes M maiúsculo vezes M minúsculo dividido por R ao quadrado. Transformando 50 centímetros dividido por 100 vai dar 0,5 metros. O valor da constante é 6,67 vezes 10 elevado a menos 2. Desenvolvendo, nós temos aí um valor de 1,07 vezes 10 elevado a menos 6 newton. Mas está pedindo a ordem de grandeza. Portanto, o resultado seria 10 elevado a menos 6 newton. Mas gostaria de ressaltar que quando fala ordem de grandeza é só a potência e não o número que multiplica a potência. No caso, fica 10 elevado a menos 6. Outro exemplo, uma mulher de 60 kg está a 2 metros de um homem de 80 kg. Determina a intensidade da força de atração gravitacional entre os dois. Determina a intensidade da força de atração gravitacional entre os dois. Dada a constante G igual a 6,7 vezes 10 elevado a menos 11. Mas você, aluno, não fica preocupado porque essa constante é dada no enunciado da questão. Portanto, F é igual a G vezes M maiúsculo vezes M minúsculo dividido por R ao quadrado. F é igual a 8 vezes 10 elevado a menos 8 newton. Nesse caso, fica um número total, porque não pede grandeza.